Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Atos 28. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. O livro dos Atos dos Apóstolos, ou coisas que os apóstolos fizeram, né? Feitos dos apóstolos. Ele é um livro que, comumente se diz, ele continua sendo escrito até hoje. Nós continuamos escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Não à toa, após os evangelhos, a sequência é o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, imagina, alguém contou a vinda de Jesus em 4 atos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o evangelho, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo, segundo contou Mateus, Marcos, Lucas, João. É a mesma história contada por visões diferentes. E em seguida a gente tem os Atos dos Apóstolos, que nada mais é do que aquilo que aconteceu após a ascensão de Jesus aos céus. E no capítulo 28, que é o último capítulo dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ler no versículo 21. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira, receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Imagina que as pessoas que chegaram na ilha de Malta tinham passado por um naufrágio. Era inverno, era um tempo muito frio. E eles naufragaram e foram parar nessa ilha. Então, quando eles chegaram na ilha, foram muito bem acolhidos por aqueles que estavam na ilha. Prepararam uma fogueira, trouxeram aquelas pessoas para serem aquecidas, porque além do frio, elas estavam todas molhadas, tinham passado por todo o processo de um naufrágio. Versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram assim uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque escapou do mar, mas a justiça não lhe permite viver. Se fosse um crente, diria assim: escapou do mar, mas Deus está fazendo justiça. São os pensamentos, né? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperaram que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Imagina, escapou de um naufrágio, chegou numa ilha, foi picado por uma víbora e continuou vivo. É Deus. Aqui um Deus com letra minúscula. É um Deus, não é um homem comum. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal daquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram também curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, nos forneceram os suprimentos que necessitávamos. E aí
Paulo parte para Roma. Amados, esse é um trecho da história de Paulo que eu acho, assim, de uma grandiosidade de ensino tremenda. Hoje nós vamos estar falando para o que é que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para influenciar. Esse mês nós estamos nos preparando para viver o novo de Deus no ano de 2025. Nós precisamos entender o papel da nossa influência. Como servo, como serva, na profissão que você atua, no lugar onde você trabalha, no lugar onde Deus te colocou, o quão você é influente e capaz de transformar a mentalidade das pessoas. Nós fomos chamados para isso. A gente sabe que tem gente que influencia para o mal, para o caminho mal, para a coisa errada, que se levanta com o único objetivo de perverter a mente, perverter corações, perverter o conceito de Deus, o conceito de família. Tem pessoa que se esforça, que se especializa e que põe toda a sua força, o seu vigor, a sua juventude nisso. Nós fomos chamados e levantados pelo Senhor para influenciar pessoas, influenciar vidas a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem uma história de vida incrível, incrível. Paulo, ele era um judeu, um fariseu, alguém que tinha se preparado, estudado, ele tinha a melhor formação, ele era destaque em tudo que ele fazia. E de repente ele vê surgir no meio do judaísmo um grupo de pessoas falando em nome de um homem que, segundo aquelas pessoas, havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Ele próprio não tinha tido essa experiência, mas ele começou a ver esse grupo crescer, porque foi isso que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Cristo viveu, fez milagres, operou sinais, maravilhas, anunciou as boas novas, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E o grupo de pessoas que seguiam a Jesus foi crescendo. Os discípulos, eles foram fazendo novos discípulos, e a igreja de Cristo, ela foi crescendo. Mas assim como hoje, talvez você chegue a algum lugar para falar do nome de Jesus, e tem gente que nunca ouviu. Acredite, há algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa de quase 20 anos de idade, ninguém nunca tinha falado de Jesus para aquela pessoa. Eu fui a primeira pessoa a falar de Jesus para ela. Assim como no mundo de hoje, no tempo de hoje, existem ainda pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não sabem o que é a igreja, que não compreende o que aquele grupo de crente vem fazer na igreja num dia de domingo, se reúne junto para orar num sábado à noite, se reúne para ir fazer uma visita no hospital. Tem gente que não tem consciência disso. Naquele tempo ainda existiam pessoas que não haviam ouvido falar de Jesus. Saulo, o jovem Saulo, fariseu, culto, preparado, também não sabia. Mas ele vê aquele grupo surgindo, e ele começa a perseguir cristãos. Eu não vou me alongar muito nessa explicação, porque eu recomendo, assim, veementemente, que você assista o culto das 10, que o pastor Zoar pregou, e ele falou sobre essa identidade nova do jovem Saulo. Então, o grande missionário Paulo. Pastor hoje trouxe um ensino esplêndido sobre a vida de Paulo. Mas eu vou fazer aqui uma breve síntese, que mais ou menos entre 2 anos e meio, 3 anos que Jesus havia ressuscitado e subido aos céus. Então o Paulo tem uma experiência, ainda Saulo, né, ele tem uma experiência com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. E ele tem uma conversão, é todo um processo de transformação na vida dele.
Paulo, ele começou a seguir o ministério dele, e dentro desse ministério, ele também foi perseguido. Ele perseguia cristãos e ele também passou a ser perseguido. Ele foi perseguido e foi preso. E ele ficou numa província de Roma, na Judéia, por cerca de 2 anos. E então, tomam ele sob o cuidado de um responsável, um centurião responsável romano, que levaria ele até Roma para ser julgado em Roma. Assiste a pregação, que isso vai estar bem colocado lá para você compreender. E ele está num navio, e nesse navio coisas grandiosas acontecem. Uma das coisas que acontece está no capítulo 26, e eu quero ler com você. 26, 28 até 28 e 29. É a tradução do que aconteceu. O rei Agripa disse para Paulo assim: você acha que em tão pouco tempo pode convencer a me tornar também um cristão? Esse é o momento em que Paulo estava sendo julgado pelo rei Agripa. E Paulo começa a falar da experiência dele com Cristo. Então o rei fala assim: você está achando que você vai me convencer em tão pouco tempo? Algumas traduções dizem assim: você quase que me convence com a sua eloquência, com a sua fala. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem as algemas, porque ele estava preso fazendo a defesa dele diante do rei Agripa. E é aqui que ele pede para ser julgado em Roma, e ele então é enviado para Roma. Mas já no primeiro momento, Paulo começa a fazer aquilo que eu estou propondo você a fazer hoje, é ser o que é, onde você está. Olha que coisa simples. O que é que você é? Bom, eu sou pastora, e aqui eu estou trazendo ensino. Eu sou uma profissional de psicologia, e lá eu trabalho como psicóloga. Eu sou casada, e dentro de casa eu amo e respeito o meu marido como uma esposa cristã. O que é que você é? Onde é que você está? E ali onde você é e você está, você cumprir esse chamado. Porque às vezes a gente pensa que para atender o chamado, a gente precisa estar na igreja, ser pastor, ir para outra cidade, ir para outro país, ser um missionário. Mas nós podemos sim ser luz onde nós estivermos. Então Paulo, que estava preso não porque havia cometido algum crime, ele estava preso porque ele cria em algo que os judeus consideravam que era digno de ser penalizado. Ele era um baderneiro, um bagunceiro, então ele estava preso. E ali ele testemunha de Jesus. E o rei Agripa traz essa palavra para ele: quase que você me convence. Ou em algumas traduções, você está achando que vai me convencer? No capítulo 27, no versículo 21, ainda contando sobre esse momento de Paulo, Paulo começa a ser preparado para viajar para Roma. Paulo entra no navio, embarca junto com outros prisioneiros, com o centurião, com um grupo de pessoas que estava mais naquele navio. Aquele navio, ele começa a sofrer com a tempestade, com o frio, com o balanço do mar. Tudo que começa a acontecer para que aquele barco naufragasse. No versículo 21, depois de um certo tempo já vivendo as agruras, o sofrimento do mar, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Ele está dizendo isso porque antes de sair ele disse: eu acho melhor a gente não viajar, que esse tempo não é propício para viajar. Ele não foi ouvido. Quem era ele? Era um prisioneiro, não deram ouvidos para ele. Você que é cristão já passou por isso? Falou alguma coisa e alguém não te ouviu?
Versículo 22, mas agora, recomendo-lhes que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. E aí ele narra uma experiência dele com Deus. Ele diz assim: pois ontem à noite me apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, me dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, isso lá em Roma. Deus, por sua graça, lhe deu a vida e a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. E devemos ser arrastados, talvez a gente seja arrastado para uma ilha. Esse foi o pensamento de Paulo. Imagina que Paulo, no meio da tempestade, está lá no navio, aparece um anjo para ele e diz para ele: olha, Paulo, eu sei que as coisas aqui não estão favoráveis, mas fique tranquilo, porque nem você vai morrer, nem nenhum dos que estão com você vão morrer. Pelo contrário, todos vocês vão ser salvos. E Paulo ficou muito seguro. E prisioneiro, naquele navio, ele fala de Jesus para todos que estão naquele navio. Se você ler o capítulo 26, 27, 28, você vai compreender bem o que eu estou falando. Você vai entender que o navio naufragou. E o navio, então, vai parar na ilha de Malta. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós somos chamados para influenciar, nós precisamos ter um coração muito seguro, que onde nós estivermos, nós vamos brilhar a luz de Deus pelo que Deus é, não é pelo que nós somos. Na palavra e no ensino que o pastor Zoar trouxe hoje, no culto das 7, no culto das 10 da manhã, ele fala sobre isso, sobre essa identidade nova que Deus traz e prepara em nós, porque uma coisa é você testemunhar sem estar preparado, mas Paulo já estava preparado. Ele já havia sido ensinado, ele já havia sido tratado, ele já era alguém que tinha a identidade de Cristo na vida dele. E ele começa a vivenciar no caminho para Roma tudo aquilo que um cristão deve vivenciar no caminho até nosso encontro com Jesus. Sabe por quê? Ele tinha um propósito lá em Roma. Deus tinha chamado Paulo para estar em Roma, para ir lá falar do amor de Jesus lá. Para ele chegar lá, ele ia como prisioneiro, porque ele seria mais visível como prisioneiro. O que eu estou querendo dizer para você é que tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não compreende, que até parece que é injusto, mas é a forma que Deus preparou de te colocar visível. Deus te torna visível nas experiências da sua vida. E Deus te chama para ser onde você está. E você precisa ter um coração preparado, apto para entender que mesmo nas lutas, o seu coração precisa estar em prontidão para Deus, para o chamado de Deus. Acontece que muitas vezes nós fugimos desse chamado, porque o chamado é doloroso. O chamado é doloroso. Atender o chamado de Deus nem sempre é fácil. Porque nas experiências em que nós vivemos, nós queremos muitas vezes colocar isso, e fomos principalmente aqui no Ocidente, inseridos numa cultura onde Deus ele tem que estar nos satisfazendo, nos atendendo nas nossas necessidades. Eu às vezes visualizo as pessoas falando de Deus como se Deus fosse, não sei se vocês se lembram, antigamente não tinha supermercado, era venda. Eu sou do tempo da venda. Então era um espaço com um balcão bem grande de madeira, e aí você chegava no balcão e falava assim: seu fulano, eu quero aquilo ali, 2 quilos daquilo, 2 quilos. E ele ia lá e ia pegando e te entregando. Às vezes eu tenho a impressão que nós lidamos com Deus desse jeito. Deus, me dê 3 quilos de paciência, me dê um casamento perfeito, me dê saúde das minhas pernas, saúde do coração. A gente fica pedindo, como se Deus estivesse ali num balcãozinho para nos atender. Nós não entendemos, e aqui eu não estou dizendo que a gente não pode pedir não, mas nós não entendemos que pedir, é claro,
Muitas vezes você vai chegar diante de Deus pedindo as suas necessidades, mas você vai adorar a esse Deus que supre as suas necessidades. Você vai glorificar esse Deus que te faz acordar pela manhã, que te deu um trabalho, que te abençoou na sua casa, na sua família. Você vai viver uma vida de intimidade com esse Deus, e é nesse caminho de intimidade que as coisas vão acontecendo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, e as pessoas vão vendo isso, que você é uma pessoa comum. Eu nunca me esqueci isso. Eu estava na terapia, e eu pensava assim, meu Deus, meu psicólogo nunca vai querer aceitar Jesus, porque ele sabe que eu sou cristã, e ele está me ouvindo eu falar das minhas emoções, dos meus problemas, das minhas questões, das minhas amarguras. Porque por muito tempo eu evitei ir para a terapia, porque eu pensava assim, mas se eu chegar lá na frente do meu psicólogo e falar tudo que eu penso e tudo que eu sinto, ele vai pensar assim, essa mulher não é crente não. Ou então eu que não quero ser crente igual ela. E quando eu fui para a terapia, eu um dia ouvi do meu psicólogo assim, eu perguntei a ele, ele disse assim para mim que, me ouvindo, ele entendeu que o cristão ele pode ser uma pessoa comum, com os defeitos, com as lutas, com as dificuldades. E essa pessoa hoje, que foi meu psicólogo, ele é cristão, batizado, serve na igreja. Gente, nós somos isso. Nós somos pessoas comuns. Nós temos as nossas dores, temos as nossas dificuldades. Algumas coisas somos nós que preparamos e cavamos, sabe? Como diz minha mãe, cavar a própria cova. Tem coisa que parece que você cava o buraco e fala assim, vou ficar aqui dentro. É você mesmo que arruina a sua vida, arruina a sua história. Você não tinha consciência do que você fez, quando você viu, você estava lá dentro de um buraco. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer na sua vida, começam a dar certo e você sai daquele lugar. Mas enquanto você está nessa trajetória, tem gente olhando para você. Tem gente que vai querer saber o que é que você fez para sair daquele lugar. Tem gente que vai vir para Jesus porque vai conhecer a identidade da velha criatura e vai se confrontar com a nova criatura e vai falar, mas eu quero isso que você tem, eu quero viver isso que você é, eu quero acreditar nisso que você acredita, porque você era de um jeito e agora é de outro. Isso é maravilhoso, é o que Deus faz com a gente. Mas às vezes nós somos arrastados por um furacão, por uma luta, por uma dificuldade, onde nós não fizemos nada para estar ali. E se você já viveu isso, você entende do que eu estou falando. Parece que tudo está conspirando contra você, que tudo está se levantando contra você, e quando você menos espera, você está lá num buraco. Aí você pensa assim, tá, mas o que foi que eu fiz para estar aqui? Com certeza, tem escolhas erradas, tem pensamentos errados, tem tratamento que a gente necessita, porque a gente precisa de tratamento. Mas tem coisas também que acontecem na nossa vida, porque Deus te levou ali para tratar alguém. Nem tudo na nossa vida é sobre nós. Às vezes é sobre alguém que está naquele lugar. E enquanto você está passando por ali, Deus vai te usar. Por isso é tão importante nós termos inteligência emocional para lidar com as dificuldades da nossa vida. Por isso é tão importante nós passarmos diante dos desafios e olhar para aquilo ali e pensar, o que é que Deus tem para me ensinar com isso? Ou o que é que Deus quer que eu brilhe com isso? Porque lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, para você anotar, versículo 14 e 15. Jesus trouxe um ensino e disse que nós somos uma luz no mundo. Nós somos luz no mundo. Então, onde nós estamos, aquilo que nós estamos falando, está sendo visto, está sendo enxergado. Deus te enxerga. E Deus coloca pessoas para enxergar você também. Nós precisamos estar de prontidão para atender, porque nós precisamos entender que nós vamos atrair pessoas, atrair o olhar das pessoas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, assim, tremenda, tremenda. Eu compartilhei isso outro dia com um grupo, que eu tive reunião com... agora eu me esqueci qual foi o grupo que eu tive reunião aqui atrás na igreja.
Eu acho que foi o cerimonial que eu estava em reunião, e eu falei sobre isso, e eu quero compartilhar com a igreja agora isso também. As pessoas olham para você, elas olham para o seu rosto, elas querem entender o que é que tem em você. Muitas vezes alguém que não tem o conhecimento das coisas de Deus, vai olhar para você e vai enxergar o conhecimento que tem dentro dele. Então as pessoas vão te olhar achando que você é bonito, que você é bonita. As pessoas vão ser atraídas pela sua fala, vão ser atraídas pela sua beleza, vão ser atraídas pela sua profissão. E você precisa ser muito inteligente, muito maduro, muito espiritual para entender que tudo aquilo que está em você não é seu, é Deus que te deu. Então Deus te capacita para que você seja enxergado, para que você seja percebido, para que você seja enxergada, percebida, para honrar o nome dEle. Isso para nós é um privilégio. Não sei se você já passou essa experiência de alguém olhar para você e falar assim: tem algo diferente em você. Tem algo diferente. Isso que tem de diferente aí é o Espírito Santo de Deus brilhando na sua face. Você foi chamado para influenciar. Então permita que essa influência alcance o maior número de pessoas possíveis em todos os lugares que você tiver. Sabe, gente, Malta, aqui entre aspas, era a metade do caminho. Ainda não era Roma. Paulo era para estar lá em Roma, mas ele parou em Malta. Mas do lugar onde ele foi preso, a todos os lugares, até o lugar onde ele chegou, ele passou influenciando pessoas, como a gente leu aqui. Eu li o capítulo 26, o capítulo 27, li agora o capítulo 28, falando da influência, que as pessoas viram ele ser mordido, ser picado. E isso tudo é ele influenciando pessoas. Mas ele ainda não tinha chegado ao lugar dele. O que eu quero dizer para você é que esteja você na metade do caminho, no início do caminho, não sei qual é a parte do caminho que você está, ainda que você não se sinta pronto, que você não se sinta preparado para ser um influenciador, Deus te levantou para ser um influenciador, e a maturidade vivenciada no Evangelho é que vai transformar a sua vida e transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. A gente precisa saber viver essa influência. Olha o que diz, primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele disse assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, é ser muito corajoso dizer isso, né? Olha para mim e me siga do mesmo jeito que eu estou seguindo Jesus. Será que você está pronto para falar isso hoje? Às vezes não, né? Às vezes não. E eu não estou aqui para te julgar, nem fazer com que você sinta um peso na sua alma, se você não está pronto, se você não está pronta para viver isso. Às vezes a gente não está mesmo, não. Às vezes a gente está vivendo uma fase da nossa vida onde parece que o redemoinho passou e te sugou, te puxou para baixo. Você ainda não tem uma maturidade espiritual. Você ainda não está preparado para lidar com os desafios que chegam diante de você. Ah, pastor, mas tem 15 anos que eu luto na mesma luta. Mas você ainda não foi alcançado pela palavra do jeito que precisa. Mas agora, nesse momento, nesse mês, nesse fim de ano, você tem a oportunidade de mudar tudo isso, de começar do zero. Se você está no meio do processo, se você está no início do processo, eu não sei, mas você pode começar a ter a identidade de Deus na sua vida. E tem duas coisas que são muito especiais que eu quero te dizer nessa noite. Primeiro, comece a assumir a identidade de Deus na sua vida, porque assumir essa identidade de Deus vai te ajudar a você encontrar quem você realmente nasceu para ser. Tem um autor que diz, eu não me lembro o nome do autor, mas ele diz que dentro do coração de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Às vezes você tem um vazio aí dentro, algo que não consegue ser preenchido. Tem
tem uma dúvida, tem algo que falta. Comece a viver uma experiência com Deus como você nunca viveu. E eu não estou falando de ser crente, de estar na igreja não, porque tem gente que vai para a igreja, batiza, morre na igreja, mas não tem experiência com Deus. Eu estou falando de ter uma experiência com Deus como você nunca teve antes. Comece a ler a Bíblia, a ouvir a Bíblia, a ler livros cristãos, a orar. Levante-se pela manhã, logo nas primeiras horas do dia. Abra a janela do seu quarto ou chega no seu quintal e olha para o sol e adore a Deus. Fala, meu Deus, obrigado por esse sol maravilhoso. Olha que sol gostoso. Essa nuvem que está ali, meu Deus, obrigada por esse vento que bateu aqui agora, que refrescou a minha pele. Meu Deus, obrigado por esse copo de água que eu estou bebendo. Senhor, eu estou mexendo o meu joelho. Muito obrigado, meu Deus, estou mexendo o meu joelho. Comece a agradecer a Deus por coisas simples. Porque quem está em cima de uma cama paralisado, sente falta de mexer o corpo. Porque quem não está enxergando sente falta de ver o brilho do sol. Porque quando nós estamos perdendo o nosso vigor, nós sentimos falta dessa vitalidade. Mas nós vivemos isso o tempo todo e não paramos para agradecer a Deus. E a identidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um cristão que não sabe agradecer a Deus, que ainda está lá no balcão da venda pedindo coisas, meu Deus, ela vai ficar ali no balcão por muito tempo, figurativamente falando. E a segunda coisa, talvez você esteja muito tempo parado no mesmo lugar e ainda não entendeu o que você foi chamado para influenciar, porque você tem vergonha do seu passado. Tem vergonha daquilo que você fez. Gente, eu já passei por isso. Eu vou dizer para vocês, não tem coisa pior nesse mundo do que você experimentar a glória de Deus, viver a glória de Deus e voltar para a treva e fazer escolhas das trevas e de repente se lembrar que você fez escolhas erradas e querer voltar para a luz e ter vergonha. Vergonha de Deus. Vergonha de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não sinta vergonha do Deus que deu o seu único filho para morrer pela sua vida. Sinta no seu coração um desejo sincero de arrependimento. Não é remorso, é arrependimento, é mudança de vida. Olhe para o lugar onde você está. O lugar que te segurou por tantos anos, o adultério, a mentira, qualquer que seja o caminho que te segurou aí por tantos anos, e fala assim: o Deus que deu a vida do seu único filho por mim, não quer que eu esteja aqui, eu vou voltar para Ele. Volte-se para Deus, arrependa-se de todos os pecados que você cometeu, dos pensamentos impuros, dos caminhos impuros. Assuma essa identidade que Deus tem para você. E você sabe o que é mais lindo desse Deus? É que Ele às vezes vê a gente indo para o caminho errado e Ele não tenta nos segurar não, a gente vai. E quando a gente volta, a gente sabe como é doloroso estar ali. E a gente costuma ter mais misericórdia com aqueles que ainda estão lá também. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Paulo, enquanto perseguidor, ele perseguia e jogava na prisão. Enquanto cristão, ele foi perseguido e jogou na prisão. E foi jogado na prisão. Às vezes nós precisamos viver experiências, passar por situações na nossa vida, para olhar para alguém e entender o que aquele alguém está passando. Eu ouço muito isso no meu consultório. Gente que passa pela depressão ou passou pela depressão e fala assim: eu achava que era besteira, mas quando aconteceu comigo eu vi que não é. Porque a gente tem o hábito mesmo de olhar para algo e não identificar aquilo. Mas quando a gente vive, a gente sente, a gente sabe como é que dói. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele não te despreza. Embora você se despreze muitas vezes, mas deixa Deus trazer você de volta,
Deixa Deus te acolher de volta, para que você esteja pronto para acolher e preparar pessoas também. E, gente, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos ter muita responsabilidade com o chamado que Deus nos faz. Muita responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com isso. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12. O chamado de Deus na sua vida é legitimado a partir da sua conduta que você passa a ter. Pedro, ele escreveu em uma das suas cartas, ele disse assim, capítulo 2, versículo 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amados, esse é um versículo que eu coloco na minha vida como meu versículo de cabeceira. Naquilo que eles falam mal de vocês, eles venham a se envergonhar. Mas eles envergonham por quê? Por conta do seu bom procedimento. Imagina aqui, voltando para Atos capítulo 28, o momento em que Paulo está lá e é picado por uma víbora. Todo mundo pensou o quê? A justiça não falha, ó. Escapou lá do naufrágio, mas chegou na terra, vai morrer agora. Todo mundo ficou esperando. Tem gente que está olhando para você, te julgou ou te julga por alguma razão, e está na expectativa de que você se dê mal. Tem gente que está esperando você falir. Tem gente que está esperando seu casamento acabar. Tem gente que está esperando você ser envergonhado. Tem gente que está esperando coisas ruins acontecerem na sua vida. Conforme nos ensinou Pedro, a gente tem que andar corretamente, para que mesmo naquilo que eles estão falando mal, eles venham a se envergonhar. E não somente se envergonhar, mas se envergonhar e conhecer o Deus que nós servimos. Vergonha boa, né? Conhecer o Deus que nós servimos. Eu já ouvi testemunhos assim, é maravilhoso. Alguém que de repente se aproximou de um cristão, foi abençoado por esse cristão e fala: minha visão mudou. Eu mudei. Você foi chamado para influenciar. Para finalizar, versículo 7 do capítulo 28. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar na sua casa. Veja, ele convidou aqueles homens que passaram pelo naufrágio a ficar na casa dele. Qual foi a bênção dele? O pai estava doente. Paulo orou pelo pai dele, o pai dele foi curado. E aí isso começou a se espalhar. E aí todo mundo que estava na ilha doente começou a vir visitar a casa do Públio. Tem um moço aí que está fazendo cura, eu quero ser curado também. E aí as pessoas foram sendo curadas. Só que a cada pessoa que chegava e era curado, Paulo falava do amor de Jesus. Por que você está preso? Olha, eu estou preso. E aí ele contava a história dele. Fale do que Jesus tem feito na sua vida para as pessoas. Não tenha vergonha do seu passado, não tenha vergonha do que te prendeu por tanto tempo. Fale do que Jesus está fazendo na sua vida, do que você está conhecendo algo novo. Fale com responsabilidade. Você foi chamado para influenciar. E a Bíblia diz que, passado um tempo, embarcaram num navio que tinha passado o inverno na ilha e seguiram para Roma, para então chegar no destino que Paulo tinha. Sabe o que eu aprendo com isso? No processo da nossa experiência com Deus, nós vamos viver
muitas experiências. Eu já vivi, eu vivo, e eu sei que eu vou viver isso. E eu te convido a viver isso também. Te convido a viver isso também. Deus te chama para influenciar. Na próxima vez que você estiver passando por um aperto, por uma tristeza, por uma dificuldade, não murmure, não reclame. Ore. Se você ainda está preso nesse ciclo, ao qual eu citei aqui agora há pouco, por vergonha do passado, por medo do passado, rompa esse ciclo. Caminhe em direção a Deus. Quando você fizer a sua oração essa noite, você diz assim: meu Deus, eu quero chegar na minha Roma, eu quero ir para o meu lugar, onde o Senhor tem para mim. Deus está te chamando para influenciar. E recomendo, ouça a pregação de hoje do culto das 10, para você entender o processo, para alcançar essa identidade, essa trajetória que Deus tem para você. Vamos ficar de pé para continuar adorando a Deus? Feche os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos. Meu Deus, nós entendemos que fomos chamados para influenciar. Entendemos, meu Deus, que muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções, somos levados, meu Deus, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, somos levados, meu Deus, pelas situações que nos envolvem e nos distanciamos de Ti. Mas assim como o Senhor tratou com Paulo, criando nele uma identidade, trata com os Teus filhos nessa noite. Trata com os Teus filhos, meu Deus, e gera em nós uma identidade nova. Que aquilo que foi dito sobre este Teu filho, sobre essa Tua filha um dia, não seja mais verdade. Aquele que antes era falastrão, que não seja. Aquele que antes era mentiroso, que não seja mais. Aquele que antes vivia no pecado, que não viva mais. Que seja um tempo novo na nossa vida. Meu Deus, queremos ser totalmente renovados, tratados por Ti, ter uma experiência transformadora, entendendo, meu Deus, que muitas vezes os olhos estarão voltados para nós. As pessoas irão nos olhar com a expectativa de que algo vai dar errado, mas o Senhor vai estar manifestando a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu poder sobre a nossa vida. Nós queremos estar preparados, meu Deus, com essa estrutura nova, com essa nova consciência, com a nossa mente preparada para viver de acordo com a Tua vontade. Bendito seja o Teu nome, Pai. Cada passo que eu dou, em cada frase que eu falo, em cada música cantada, quero Te agradar, quero
vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Pai, nós queremos brilhar a tua luz onde nós estivermos. Queremos ter o brilho da tua face em nós, Pai. Nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas escolhas. Que aquilo, meu Deus, que nós escolhemos, que nos distancia de Ti, que o Teu Espírito Santo toque em nosso coração e a gente rejeite. Causa em nós, meu Deus, um incômodo daquilo que não é Teu. Causa em nós, meu Deus, um incômodo para aquilo que não honra o Teu nome. Gera em nosso coração, meu Deus, uma rejeição para o pecado e um desejo cada vez maior de servir na Tua presença, de honrar o Teu nome. Brilha a Tua luz, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Brilha a Tua luz, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos, para que eles possam compreender o chamado que o Senhor nos deu. Nós estamos encerrando esse ano de 2024, meu Deus. Queremos deixar muitas coisas para trás. Queremos deixar muitas experiências para trás. Queremos honrar o Teu nome com um tempo novo. Nós entregamos nas Tuas mãos, meu Deus, tudo aquilo que vivemos, confiando que o Senhor nos traz um novo tempo. Bendito seja o Teu nome por tudo que nós estamos experimentando. Bendito seja o Teu nome pelo ensino. Bendito seja o Teu nome, meu Deus, porque nós temos a oportunidade de viver algo novo. Não importa a idade dos Teus filhos, não importa se jovens ou se mais velhos, o Senhor tem chamado, e esse chamado tem fervilhado em nosso coração, e nós queremos viver, meu Deus, para brilhar a Tua luz em nós, anunciando o Evangelho, influenciando, meu Deus, com a Tua palavra em nossa vida. Age em nosso coração, age na nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Adore ao Senhor. Te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver, meu amor, meu tudo. Te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Só Tu és a minha canção, só Tu és a minha canção, só Tu és a minha canção. Glória a Deus. Só Tu és a minha canção, e só Tu és, só Tu és a minha canção, só Tu és a minha canção, só Tu és, só Tu és, só Tu és.
Aplauda ao Senhor com alegria. Vamos encerrar esse domingo adorando a Deus, louvando, glorificando. Quero só trazer uma palavra aqui para você que vai viajar agora no Natal. Você que vai viajar, Natal a gente gosta de viajar, tá com a família, né? Vai pegar a estrada. Vá com cuidado. Vá com muito cuidado. Sei que na estrada tem aqueles que gostam de, sabe, colar no fundo do seu carro para te dar pressão. Tomara que você não seja esse, tá? Em nome de Jesus. Se alguém colar no seu fundo para te dar pressão, vá para a direita, deixa essa pessoa ir embora. Não brigue no trânsito. Vá com calma. Fique muito atento para que você possa chegar na sua família, festejar com a sua família e voltar para sua casa com a sua família, porque aqui tem uma família te esperando também. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria por isso. Amém. Para quem vai viajar, Deus abençoe. Para quem não vai estar com a gente quarta-feira, 6 da tarde, a gente vai estar aqui adorando a Deus. Quinta-feira não estaremos. Vamos preparar para ir para casa agora? Segura assim o seu coração, como se você estivesse ofertando ele para Deus. E você tá. Meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que tivemos na tua presença, pelo ensino que o Senhor trouxe hoje para os teus filhos, para mim. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja. Obrigada pela vida do nosso pastor Zoar, da Dani, dos seus filhos, dos pastores que fazem parte desse ministério. Obrigada, meu Deus, por cada um que trabalha para esse ministério acontecer. Pessoas, meu Deus, que estão servindo com o coração totalmente dedicados a Ti. Obrigada por esse teu filho, essa tua filha que está começando a viver uma experiência dentro da tua casa. Obrigada pelos nossos visitantes, meu Deus. Obrigada pela semana que o Senhor já nos deu. Que o Senhor possa conduzir os teus filhos guardados debaixo da tua potente mão, livres de todo mal, protegidos pela tua graça. Que seja um tempo, meu Deus, de muita transformação nesse fim de ano. Que haja, meu Deus, no coração dos teus filhos a alegria da tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Vão em paz, Deus vos abençoe.